Todas as notícias do seu time, apuradas pela melhor equipe de esportes do Nordeste. Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Primeiro dia de agosto, hoje é sexta-feira, 1 de agosto de 2025. Estamos falando para a Rádio Jornal 90.3 e na faixa estendida 76.1. Rádio Jornal Caruaru 91.3, Rádio Jornal Garanhuns 107.5, Rádio Jornal Limoeiro 99.5, Rádio Jornal Pesqueira 90.9, Rádio Jornal Petrolina 90.5. É a Rádio Jornal do Litoral ao Sertão. Acesse também o nosso endereço da rede social, Rádio Jornal PE. Acesse também as redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Nos acesse pelo aplicativo da Rádio Jornal. Só baixar iOS ou Android e pelo www.radiojornal.com.br. É informação em todo lugar. 12:40. Assunto é futebol primeiro tempo. Está começando mais uma produção do Scratch de Ouro do Rádio, que tem a coordenação do maior gol do mundo, Haroldo Costa. Vamos aos destaques que serão notícia no programa de hoje. Show de bola. Raudinei Alves. Náutico em reta final de preparação para duelo pernambucano pela Série C. Timbu já vendeu mais de 10 mil ingressos para a partida de domingo. Atacante recém-contratado fala que ainda não está na melhor forma física, mas se coloca à disposição para ser utilizado no jogo diante do Retrô. Sport encerra preparativos visando o confronto de amanhã contra o Bahia na Ilha do Retiro. Leão aguarda CBF para confirmar 2 partidas atrasadas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Técnico Daniel Paulista deve fazer mudanças na equipe titular e tem 3 desfalques confirmados. Leão movimenta o mercado. Anunciou contratação de atacante na manhã de hoje e está próximo de acerto com o lateral direito que estava no Santos. Jogadores do Santa Cruz treinaram pela manhã no Arruda. Tricolor apresentou agora há pouco o novo reforço para o ataque, que está regularizado e à disposição para domingo. Delegação viaja daqui a pouco sem Totti. Marcelo Cabo está concedendo entrevista coletiva pré-jogo agora no Arruda. Na última quarta-feira, os torcedores do Corinthians, Lucas Rabelo e Leonardo Maciel, estiveram na Neoquímica Arena para acompanhar o clássico com o Palmeiras. Foram vítimas de homofobia e sequer assistiram ao segundo tempo do clássico, vencido pelo Corinthians por 1-0. O casal foi importunado por torcedores do próprio Corinthians no setor leste superior. Sofreu ameaça de morte e, para preservar a segurança, o casal deixou o estádio no intervalo. Nesta quinta-feira, ontem, portanto, um boletim de ocorrência foi registrado e agora os dois aguardam a identificação dos envolvidos. É o fim da picada, né? 12:43. Com os trabalhos técnicos de Emílio Guga Bezerra, Edilson Lima e Evandro Chaves, voltamos já com o assunto é futebol primeiro tempo. Aqui a melhor cobertura do futebol. Muito mais emoção, informação e credibilidade. O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do Scratch de Ouro da Rádio Jornal. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação.
Na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no app. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Hospital Jaime da Fonte. Fique atento. Se for dirigir, não beba. Evite acidentes. Turquesa Alimentos. É do Nordeste. É da gente. Pode confiar. Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. Na Rádio Jornal, o seu domingo de futebol começa com muito mais informação e debate. Com o Screte de Ouro. Domingo Esportivo. As notícias do seu time com os repórteres mais bem informados do estado. O debate dos temas que movimentam o futebol pernambucano e o mundo dos esportes. Domingo Esportivo, meio-dia. Mais um show de audiência do Screte de Ouro. Oferecimento Dia dos Pais Pitu. Frete grátis para você presentear com kit da resenha. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Seu Nelson, ajude aí nesse orçamento. Ei, deu de doido não, viu? Bora ver esse valor. Ô, dona Ana, eu vou precisar de um adiantamento para trocar. No Festival de Ferramentas e Elétrica Tupã, tem a oferta que você procura. Piso 54 por 54 tipo Ariel, 25,99. Kit Serra Mármore com maleta, mais 2 discos Bosch, 479,99. Martelete com 7 peças Bosch, 899,99. Esmerilhadeira de 4,5 com 920 watts Black & Decker, 249,99. Corre pra loja ou acesse tupan.com.br. Tupã, aqui você é de casa. Se arriscar no palpite? Quem nunca? Mas o que não dá pra arriscar é jogar em qualquer site. Diversão segura e responsável é aqui, na Bet da Sorte, que é 100% regulamentada pelo governo federal. Ah, você quer saque imediato? É aqui. Odds turbinadas em vários esportes? É aqui também. Tem cassino ao vivo, os games do momento, torneios com premiações, promoções e muito mais. Cadastre-se agora em betdasorte.bet.br. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. No Mundo da Bola, o seu encontro com a informação, curiosidades, histórias, tudo sobre as Copas na Rádio Jornal. Acompanhe na programação um show de informações com o Screte. Aqui você entra no Mundo da Bola na Jornal. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Ice da Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar. Só um Pitu pra completar. Aqui com a Pitu Remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa e tem com a Ice da Pitu. Tudo fica massa. Beba com moderação. Eu vou mostrar pra vocês como se faz um feijão bom que nem o Turquesa. Tem outro não. Pra ter bom caldo de feijão tem que ter o melhor grão. Nem pequeno nem médio, tem que ter nosso padrão. Feijão Turquesa é sempre novinho, cozinha rápido, e economiza gás. Eu vou mostrar pra vocês como se faz um feijão bom que nem o Turquesa. Tem outro não. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Rádio Jornal. Rádio Futebol. Em Pernambuco, meio-dia, 48 minutos. O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do Screte de Ouro da Rádio Jornal. Complemento da rodada da Copa do Brasil ontem. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. A tabela marca para quarta-feira próxima e quinta-feira os jogos da volta. Meio-dia, 49 minutos. O Náutico é destaque, enfrenta o Retrô domingo,
7h nos Aflitos, cobertura total da Rádio Jornal e do seu scratch de ouro do rádio, Aldinei Alves. Muito boa tarde para você, amigo, e para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Jornal. No assunto é futebol primeiro tempo. O Náutico continua hoje a preparação para o duelo que vai ter diante do Retrô. No domingo, às 7h, jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É a Série C chegando na reta final da primeira fase. O Náutico, em busca da classificação para a segunda fase da competição, vive uma situação confortável na tabela. Tem 23 pontos, é o quarto colocado, e até se perder e o CSA, que é o nono, vencer o seu jogo, o Náutico continuará dentro do G8, dentro da zona de classificação. Com a vitória principalmente no jogo passado diante do Guarani, o Náutico criou uma gordura dentro da zona de classificação e vai permanecer nela, independente do resultado de domingo. O ponto aqui é que vencer o Retrô é importante para encaminhar a classificação o quanto antes. O Náutico, que tem 23 pontos, como eu falei, está a 6 pontos daquele número mágico de 29, que é o que geralmente garante na Série C a classificação para a disputa da segunda fase, para a disputa do quadrangular de acesso. O Timbu, no domingo, contra o Retrô, não vai poder contar com o atacante Paulo Sérgio. Ele tomou a punição pelo STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, por conta de uma expulsão que ele sofreu no jogo contra o Brusque, ainda na 4ª rodada da Série C. E essa punição deixa Paulo Sérgio fora das partidas por 2 rodadas. O Náutico vai optar por não recorrer e vai ficar sem Paulo Sérgio tanto no jogo de domingo diante do Retrô, como também no jogo do outro domingo pela 16ª rodada, a partida contra o Londrina, marcado para acontecer em Londrina, fora de casa. O Náutico então chega motivado, chega bem depois de uma semana tranquila de trabalho, já que vem numa fase positiva, né? Já são 6 jogos consecutivos sem derrotas. O Timbu vai poder contar novamente com Hélio dos Anjos na beira do gramado, com o volante Igor Pereira e também com o atacante Hélio Borges. Esses 3 estavam de fora do jogo passado contra o Guarani por conta do acumulado de cartões amarelos. Mas agora aqui no assunto é futebol primeiro tempo, a gente vai ouvir o recém-contratado do Náutico, o atacante Igor Bolt. Igor Bolt esteve na Ferroviária, foi contratado para a disputa dessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro com a camisa do Timbu, foi apresentado de forma oficial para a imprensa e chamou a atenção a resposta dele sobre o fato da contratação ter sido uma indicação do técnico Hélio dos Anjos. Vamos ouvir. É uma honra para mim ter a indicação do professor, né? E o time está bem encaixado, trabalho no dia a dia. Eu assisti o jogo lá em Campinas, o time está em uma só sintonia. E aí, para mim que chega agora, é mais fácil treinar aqui no dia a dia. Quando entrar na equipe, eu vou encaixar normal. Eu tô não na minha melhor forma física, né? Porque eu estava treinando, mas não estava jogando muito, né? Aí o ritmo de jogo pode pegar um pouquinho, mas para domingo eu vou estar à disposição do professor. Se entrar no jogo, vou dar o meu melhor para ajudar o Náutico. Eu sou um jogador de força, de boa técnica também. Sempre que dá, tento fazer gol para ajudar a equipe e dar assistência também. Igor Bolt também falou rapidamente sobre a experiência sem gols que ele teve na Ferroviária, que era a equipe que ele estava antes de assinar com o Náutico. Eu trabalhava, mas quando eu entrava, às vezes não conseguia desempenhar um bom jogo, porque eu entrava há pouco tempo. Mas isso não vem ao caso. Que passou, ficou para trás. Agora o meu foco é estar aqui no Náutico. Muito bem, palavras de Igor Bolt, novo atacante do Náutico. O Timbu ainda está no mercado, pode trazer mais um centroavante para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. São os destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Sentado no cimento de Moça Bonita, lá em Bangu, Steve Wonder se prepara para uma segunda etapa de entrevistas até receber um carimbo dos céus. Um pombo fez suas necessidades na parte de trás de sua camisa preta. O pai de Steve é Mário José dos Reis Emiliano, um marinho que foi craque, ídolo, polêmico, histórico do Bangu, vice-campeão brasileiro em 1985. Há 40 anos, num 31 de julho, Marinho encantava o Brasil mesmo sem levantar a taça. Marcou 16 gols em 28 jogos e ganhou a Bola de Ouro, tradicional prêmio da revista Placar para o melhor jogador do Brasil. O papel
do entrevistado é incomum para Steve, que faz entrevistas para o documentário Marinho, a história do meu pai, há 3 anos com a ajuda de apenas 2 amigos, segundo ele, na cara e na coragem. O nome foi ideia da mãe, Laísa Minelli, quase homônima da atriz e cantora americana, que ouvia Isn't She Lovely? Ela não é adorável? De Stevie Wonder na hora do parto. Por isso que o Marinho colocou o nome de Stevie Wonder, só para você perceber o quanto ele era polêmico e engraçado. Agora 5 minutos faltando para 1h. As notícias do Leão da Ilha do Retiro. Amanhã recebe o Bahia, jogo marcado para as 5 da tarde. O Sport enfrentando o Bahia na ilha. E quem sabe acontece a primeira vitória. Tem que acontecer, já está atrasada demais. Grande repórter Antônio Gabriel. Forte abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. Jogadores do Sport encerraram nesta sexta-feira os preparativos visando o confronto contra o Bahia, amanhã, às 4 horas da tarde, na Ilha do Retiro. Jogo válido pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Leão tem 2 partidas atrasadas ainda para serem confirmadas as novas datas por parte da CBF. Duelos contra Flamengo e Atlético Mineiro, que deveriam ter acontecido logo depois do Super Mundial de Clubes, mas por conta desse calendário que tende a ser muito apertado daqui até o final do ano, essas 2 partidas ainda devem ser confirmadas, novas datas devem ser colocadas pela CBF. Então, o próximo compromisso é um clássico nordestino contra o Tricolor de Aço, que vive muito bem nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia está na 4ª posição, brigando pelo G4. Apesar da eliminação na Copa Sul-Americana, o trabalho do Rogério Ceni vem sendo muito elogiado pela imprensa baiana. Enquanto o Sport, todo mundo sabe, ainda não venceu na elite do futebol nacional, apenas 5 pontos conquistados em 15 partidas, afundado na lanterna do Brasileirão. E justamente sobre essa situação, sobre esse sentimento, a gente conversou com o volante Pedro Augusto. E ele falou um pouco sobre como o elenco vem trabalhando internamente, o fato de que o Sport vem evoluindo, vem jogando bem, vem sendo superior, principalmente nos jogos em casa, mas ainda assim o resultado não está acontecendo. Bora conferir o que disse o Pedro Augusto. Cara, eu acho que é simples e objetivo, se a gente for bater nessa tecla. Todo mundo aqui acredita muito que a gente é capaz de mudar essa situação. A gente trabalha muito para que isso mude. Então, seria muito incoerente da nossa parte trabalhar da forma como a gente trabalha e não acreditar a esse ponto, né? Então, a gente entende que é uma pedra no sapato, que isso nos incomoda muito. Então, acho que mais do que ninguém nós queremos reverter essa situação, mas cabe a nós acreditar e trabalhar, que é o que a gente está fazendo. Então, assim, a gente não vai largar esse osso, a gente vai até o final. Eu acho que o grupo está muito unido e remando nessa direção. Então, é por isso que a gente acredita e isso não nos desmotiva. Isso nos dá mais gás como uma forma de desafio para nós. Então, sim, acredito que a gente pode reverter. E quanto ao torcedor, é difícil comentar algo sobre. A gente está devendo em questões de resultado. Não acho que em questões de jogo, mas em questões de resultado. E é isso, não consigo me prolongar muito em questão ao torcedor, é pedir desculpas e dizer que estamos trabalhando para reverter isso. Tá então a participação do volante Pedro Augusto, do Esporte Clube do Recife, com a gente aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. Em termos de mercado, 2 novidades. O Sport anunciou de forma oficial hoje um nome que a gente já vinha colocando aqui na Rádio Jornal há algum tempo. O atacante Léo Pereira, jogador que atua pelos lados de campo, de muita velocidade, e que chega à Ilha do Retiro por empréstimo junto ao CRB até o final dessa temporada. Uma contratação que tem o aval, o pedido do técnico Daniel Paulista, que trabalhou com o Léo Pereira
na passagem dele pelo CRB, na longeva passagem que ele teve no Galo da Pajuçara. E um outro nome que está muito próximo de ser anunciado pelo Leão Pernambucano é o lateral direito Aderlan, de 34 anos de idade, que está no Santos. Já fez boas temporadas com a camisa do RB Bragantino, mas no ano passado teve uma lesão muito grave no joelho esquerdo. Rompimento total do ligamento cruzado anterior. Ele passou muito tempo sem jogar e retornou somente nesta temporada, onde fez 3 partidas. O Sport já está muito próximo de finalizar a negociação. O Aderlan é esperado aqui no Recife nesta sexta-feira, no mais tardar amanhã, para fazer exames médicos e aí sim assinar contrato com o clube pernambucano. Aderlan, que inclusive é um desejo antigo da diretoria do Sport, que chegou a sondar a situação dele no ano passado, pouco antes da lesão no joelho acontecer. E agora, essa negociação está próxima de ser concretizada. Destaques do Leão Pernambucano aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. Obrigado, Antônio Gabriel, por ter corrigido também o horário da partida de amanhã. Amanhã, 4 da tarde. 16 horas, a partida entre Sport e Bahia. O zagueiro Davi Luiz rescindiu o contrato com Fortaleza e vai jogar no Chipre. O destino é o Pafos Futebol Clube. O contrato com o clube cipriota é de 3 anos. A rescisão foi amigável, o zagueiro se despediu do elenco e funcionários nesta sexta-feira. Segundo informações, as lesões acabaram atrapalhando o desempenho do atleta em busca da titularidade. Ele deixa o clube com apenas 16 jogos feitos, dos quais 13 foi como titular. Sua última partida foi no dia 12 de junho, na derrota por 3-2 contra o Santos, há quase 2 meses. Sem ser relacionado, ele chegou a treinar o meia Kevin Andrade, da base do Fortaleza. Davi Luiz tem 38 anos, chegou ao Fortaleza no começo da temporada, quando o time ainda era comandado por Vojvoda. Antes, o zagueiro atuou por Vitória, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. Ele tem 57 jogos pela seleção brasileira. 1h01. As notícias do tricolor do Arruda. O da Verdade, João Vitor Amorim. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no Assunto é Futebol primeiro tempo. Os jogadores do Santa treinaram pela manhã no Arruda. Essa foi a última atividade em Recife antes do jogo em Sergipe. A delegação coral seguirá já para Aracaju, onde ainda realizará um treinamento amanhã. O grupo viaja sem Totti mais uma vez. Em contrapartida, o técnico Marcelo Cabo ganha 2 reforços literalmente. O centroavante Ariel, que chegou há uma semana, está trabalhando normalmente com o grupo, está disponível para este confronto. E o ponta Adailson também está à disposição. Adailson foi anunciado oficialmente ontem, que foi quando ele fez os exames médicos, e também foi regularizado ontem. Hoje pela manhã, Adailson logo cedo foi apresentado oficialmente à imprensa. Lembrando que Ijael está fora da Série D do Campeonato Brasileiro e Renato não jogará domingo porque está suspenso, foi expulso no jogo contra o 13 de Campina Grande. Ontem, antes da atividade, o tetracampeão mundial Ricardo Rocha esteve no vestiário tricolor e deu uma palestra para o elenco. O Santa tem feito esse trabalho também mental com os jogadores, né? Trazendo atletas que já fizeram história no clube, também tendo um trabalho importante da psicóloga Majorri Calumbi. Então o Santa também se preparando mentalmente para essa primeira decisão, de fato, valendo, claro, avançar de fase e ficar mais perto ainda do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai ouvir o William Alves, zagueiro do Santa, para que ele possa falar sobre esse momento de decisão, como o grupo tem encarado esse momento e a expectativa também para o jogo contra o Sergipe, essa questão da definição do Santa de ir jogar agora na Arena de Pernambuco e não no Arruda. Vamos ouvir o que disse o zagueiro William Alves. Bom, a gente chegou no momento decisivo da competição, né? Todos sabiam que
A Série D tem essa característica, né? Uma primeira fase, depois mata-matas, né? Então é um momento decisivo, um momento que a gente tem estudado muito o nosso próximo adversário, né? O Cabo já falou em algumas oportunidades que ele acompanhava muito o grupo de um possível mata-mata, né? Então ele tem analisado muito a equipe do Sergipe, tem passado algumas coisas nos treinamentos pra gente. A gente sabe que é uma decisão, né, de 2 jogos, não vai ser decidido lá, mas a gente está montando a nossa estratégia para fazer um bom jogo lá. É um jogo que nos deixa também com possibilidades aqui no segundo jogo de que a gente consiga a nossa classificação. Então nesse momento é muito estudo, muito treinamento, muito respeito pela equipe adversária, para que a gente possa lá fazer o nosso jogo e vir com um resultado positivo de lá. A importância da torcida para a gente, principalmente nesse momento de decisão, ela é fundamental. A torcida do Santa teve um papel muito importante durante toda a temporada, porque todos os jogos que a gente fez no Arruda, tirando esses 2 últimos, toda a carga de ingressos que foi disponibilizada, a torcida sempre compareceu e nos apoiou. Então a gente sabe que não vai ser diferente nesse mata-mata. O jogo está confirmado para a Arena Pernambuco. A gente sabe que tem, às vezes, um deslocamento um pouco mais difícil para o torcedor, mas o clube tem procurado se movimentar para que facilite esse transporte para o torcedor estar indo para a Arena. E a gente não tem dúvida nenhuma que a capacidade de ingresso que for colocada na Arena, o torcedor vai estar nos apoiando, porque eles sabem da importância deles para a nossa equipe no momento de decisão. E como eu falei, como não foi diferente durante toda a temporada que eles nos apoiaram, a gente sabe que não vai ser diferente nesse momento agora. Nós, como jogadores, o que a gente tem que fazer é nos entregar, nos doar dentro de campo, porque o torcedor, né, ele não é cego, ele vê quando o jogador está se entregando, está se doando dentro de campo, e o apoio deles vai vir de acordo com o que a gente estiver mostrando dentro de campo. Então, fica aqui o convite para o nosso torcedor, que nesse momento agora de decisão eles possam estar do nosso lado, nos apoiando, e que junto a gente construa essa caminhada do acesso. Bom, aí a participação do zagueiro William Alves. Eu repito que agora pela manhã aconteceu a apresentação oficial do Adailson, novo atacante do Santa Cruz, e também aconteceu a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo. Os detalhes desta entrevista de Marcelo Cabo você vai acompanhar ao longo da programação da Rádio Jornal. São destaques da Cobra Coral no Assunto é Futebol, primeiro tempo. Tá legal, João Vitor Amorim. Na manhã do próximo sábado, amanhã, portanto, fará o Corinthians um ato simbólico para inaugurar um novo terrão nos espaços voltados à formação nas categorias de base no Parque São Jorge. Fornecido pela Soccer Grass, o campo é de grama sintética, pintado na cor laranja, em reconhecimento ao histórico do clube. Aliás, essa questão de gramado, a rivalidade é tão grande que gramado verde no Corinthians tá para ser extinto, viu? Você vê que já tem o gramado amarelo para o terrão. De acordo com a fornecedora do material, o gramado é de altíssima qualidade. A ideia de reformar um dos campos do Parque São Jorge foi pensada para homenagear jogadores formados no antigo terrão e que fizeram história no clube. Casos de Rivelino, Casagrande, Vladimir, Zé Elias, Viola, Ronaldo Giovanelli, Edur Gaspar, Silvinho, Gil e Jô. Agora 1h08. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. O Fórum Esportivo é o grande debate de esportes do Rádio Nordestino. Toda segunda às 19h, um programa de primeira. Dirigentes, atletas e torcedores debatem tudo sobre os esportes com a credibilidade do Screte de Ouro. Fórum Esportivo, o espaço para todas as torcidas. Segunda-feira, às 19h, na Rádio Jornal. Apresentação, João Vitor Amorim. Oferecimento, Dia dos Pais Pitu.
Frete grátis para você presentear com kit da resenha. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Tony, regionalidade é o nosso principal ingrediente. Com 7 décadas de atuação, o Hospital Jaime da Fonte alia competência e tecnologia ao cuidado humanizado. Pioneiro em assistência privada no Norte e Nordeste, tem a missão de cuidar de vidas, o compromisso com a inovação, o calor humano de quem tem o DNA pernambucano e um olhar sempre presente com muito futuro pela frente. Hospital Jaime da Fonte, 70 anos, pioneirismo, inovação e pernambucanidade. Diretor técnico médico Jurandir Breiner, CRM 5777PR. Rádio Jornal, a melhor e mais ouvida cobertura do futebol. Os campeões de audiência. Campeonato Brasileiro. Torça pelos times pernambucanos aqui na cobertura do Scratch. Neste sábado, na Ilha do Retiro, tem Clássico Nordestino, Sport e Bahia, às 4 da tarde. Com os craques da notícia esportiva. No domingo, começa a segunda fase da Série D, o mata-mata. Em Caruaru, Central e Lagarto, às 4 da tarde. E no Batistão, em Aracaju, Sergipe e Santa Cruz, às 5 da tarde. No rádio, na internet, no celular. E na Série C tem confronto pernambucano, nos aflitos, Náutico e Retrô, às 7 da noite. A Rádio Jornal informa tudo pra você com a credibilidade do Scratch de Ouro. Acompanhe o Campeonato Brasileiro na cobertura da Rádio Jornal. Muito mais emoção e informação com o Scratch. A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento de Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Na Tupã você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Cimento Forte, se é forte, tem confiança. Veda City, paz para toda obra. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Ice da Pitu! De calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar. Só um apito pra completar. Aqui com a Pitu Remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce a tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com a Pitu Remix, tudo fica massa. Beba com moderação. Preço baixo, todo mundo diz que oferece, mas a economia de verdade tem que ser parceirão. O Atacadão tem mais de 370 lojas de norte a sul do Brasil, todas com milhares de produtos com a qualidade que você quer e com os preços baixos que você procura. Você enche o carrinho, abastece o seu negócio, compra para sua casa e ainda paga muito pouco. E na hora de pagar pode usar Pix, as principais bandeiras de cartões de crédito e vale alimentação. É muita facilidade. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Rádio Jornal. Rádio Futebol. Em Pernambuco, 1h13. O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do Scratch de Ouro da Rádio Jornal. Vamos ao giro final de notícias com os craques do Scratch de Ouro do Rádio. Aldinei Alves. O trio de arbitragem para Náutico e Retrô no domingo vai ser do Ceará. Léo Simão Holanda apita, auxiliado por Anderson da Silva Rodrigues e José de Souza e Silva. O quarto árbitro vai ser José Washington da Silva, da Federação Pernambucana de Futebol. Esporte!
Antônio Gabriel. Lembrando que para o jogo de amanhã contra o Bahia, o Sport tem 3 desfalques confirmados. Lucas Lima tomou o 3º cartão amarelo contra o Santos. Hereda e Sérgio Oliveira estão entregues ao departamento médico. Ou seja, a tendência é que o time titular do Sport passe por mudanças para o confronto de amanhã na Ilha do Retiro. João Vitor Amorim. A CBF ainda não publicou no seu site, mas já confirmamos a informação de que Márcio dos Santos Oliveira, de Alagoas, 39 anos, vai apitar o jogo entre Sergipe e Santa. Ele apitou a final do campeonato alagoano esse ano entre CRB e Asa. A Rádio Jornal apresentou O Assunto é Futebol, primeiro tempo. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Hospital Jaime da Fonte. Fique atento. Se for dirigir, não beba. Evite acidentes. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Vem aí o comentário do Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Na sequência, o assunto é futebol segundo tempo, com a apresentação de Haroldo Costa, o maior gol do mundo. A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Ralf de Carvalho. Minha gente, vamos ter um fim de semana cheio com jogos importantes. Começando amanhã, sábado, às 16h com Sport Bahia pela Série A na Ilha. Aí no domingo, pela Série D, já nos mata-mata, o Central enfrenta o Lagarto às 16h lá no Lacerdão. O Santa Cruz joga com o Sergipe em Aracaju, no Batistão, às 17h do domingo. E fechando o domingo, às 19h, o Náutico, pela Série C, enfrenta a equipe do Retrô. Mas o primeiro jogo é do Sport contra o Bahia pela Série A. E todos sabem que o objetivo do Sport, acima de tudo, é chegar à primeira vitória. E vai jogar com o Bahia na busca desta vitória, que está difícil, porque dentro da competição o Sport já jogou 15 partidas e ainda não venceu. Agora, apareceu a estatística, ou seja, o levantamento dos clubes da Série A após a realização, aquela parada para a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Depois disso, quem voltou jogando mais? Aí, o Sport aproveita esse momento para crescer, porque ele surge como 17º colocado em aproveitamento depois da Copa de Clubes, com 16,7%. Mas teve também aproveitamentos piores que o do Sport nesse mesmo período pós-Copa. O Grêmio só teve 11,1% de aproveitamento. O Atlético Mineiro e o Fluminense tiveram aproveitamento zero após a Copa. Esses números, eles mostram que houve um crescimento do Sport sob o comando de Daniel Paulista. Só não houve vitória, mas que o time melhorou e cresceu, está agora provado em números. Mas os melhores aproveitamentos após a Copa de Clubes foram do Palmeiras e Internacional, com 83,3%. Nossa! Eles jogaram muito nesse período. O Flamengo aparece como o 3º colocado, mas também um aproveitamento altíssimo de 80%. E o Bahia é o 4º nesse ranking aqui. O Bahia tem 77,8% de aproveitamento. Mas o Bahia priorizou a Série A,
O Rogério Ceni descansou jogadores na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas manteve sempre, quando podia, o time titular jogando a Série A. Tanto ele fez isso que a torcida agora se queixou. Quando do jogo pela Copa do Brasil contra a equipe do Retrô, o Bahia ganhou 3-2, mas não satisfez o torcedor, porque viu uma margem pequena, o que manteve vivo a equipe do Retrô para o jogo de quarta-feira. Então o Rogério foi muito questionado por poupar esses jogadores. Ele poupou 6 contra o Retrô, que certamente vai utilizá-los todos formando a força máxima do Bahia para o jogo de amanhã contra o Sport. Então, ele priorizou, ele vai usar. O Sport não vai ter a sua força máxima, porque está tendo dificuldade pelo fato de não contar com Lucas Lima suspenso e Derek, um jogador muito importante hoje. Foi o cara que puxou o Sport para o ataque, foi o cara que fez o Sport jogar com intensidade essas partidas agora sob o comando de Daniel, e ele poderá ficar fora porque ele se contundiu no jogo contra o Santos. Está em dúvida. E isso leva a que se imagine um Sport que possa ser formado com Gabriel no gol, Matheus Alexandre, Thierry, Ramon e Cariús na primeira linha, a segunda linha com Rivera, Zé Lucas e Mateuzinho ou Atêncio ou Johan. Eu não digo Johan porque ele substituiu o Lucas Lima e não teve rendimento. Então, eu acho que não seria o escolhido. Mas se ele mantiver a ideia de Mateuzinho jogar como meia, porque ele joga também como ponta, então ele terá que formar um ataque, digamos, com Barleta, com Ramírez e com Romarinho. Barleta e Romarinho pelas pontas e preencheria a posição de camisa 9 com Ramírez, com Inácio Ramírez. Só que o Ramírez não jogou bem até agora. Mas o técnico já tinha colocado Pablo e Paciência no banco, porque se trata agora de um novo time do Sport com outros experimentos. E ele provavelmente, forçosamente, poderá utilizar um dos dois, se não quiser usar o Ramírez. De qualquer maneira, há uma dificuldade no time do Sport para sua montagem para amanhã. Ele pode também entrar com 3 volantes, aí teria que fazer o meio-campo com Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto, para poder ter Mateuzinho na peça de ataque. Vamos ver o que o Daniel Paulista vai decidir justamente para este jogo de amanhã. O Náutico também tem o que eu não vou chamar de dificuldade, mas tem a ausência de Paulo Sérgio, que está fora do jogo contra o Retrô em razão de uma punição, porque ele foi expulso no jogo contra o Brusque, no 0-0 contra o Brusque, e tem que cumprir 2 partidas. Um ele já tinha cumprido, que era o jogo de cumprimento automático, e agora a segunda partida contra o Retrô. Isto tira do time o principal jogador do ataque, o artilheiro do Náutico, o Paulo Sérgio. Isso não é bom, mas o Náutico é uma equipe estruturada. O técnico Hélio dos Anjos deverá repor, colocar no lugar do Paulo Sérgio o Bruno Mezenga, que é o substituto e que vinha sendo utilizado antes do Paulo Sérgio voltar ao time. Então, o time do Náutico pode ser com Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Matheus Silva e Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso, que até aqui o time titular sem retoque. O ataque é Hélio Borges, Bruno Mezenga e Vinícius, essa é uma grande probabilidade. Mas como o Náutico está com a espinha dorsal, é um time estruturado, já tem um modelo de jogo assimilado pelos jogadores, o Náutico é o favorito do jogo contra o Retrô. Acredito que o Retrô vai colocar em campo o que colocou contra a equipe do Bahia, para fazer aquele jogo pela Copa do Brasil. Mas em campanha de Série C, há uma diferença muito grande entre Náutico e Retrô. Não adianta levantar
que o último jogo entre os dois foi do campeonato estadual, a questão de resultado, porque o momento é outro, do Náutico e do Retrô. O Náutico é um quarto colocado hoje, brigando para se manter entre os 4 do G8, para poder ter jogo de volta na fase seguinte, em casa. Então o Náutico hoje está com 23 pontos na 4ª colocação, com um aproveitamento de 54%, que é um aproveitamento bom. Já a equipe do Retrô está na vice-lanterna, é o 19º com 13 pontos, portanto com aproveitamento baixo de apenas 28%. A situação do Náutico, não precisa explicar, o Náutico entrou até num processo de embalo, a gente sabe que jogo tem 3 resultados, mas pode-se dar o resultado como favoritismo para o Clube Náutico Capibaribe. Com relação a Santa Cruz Central, terminaram bem a primeira fase, são equipes que já estão estruturadas e nós estamos acreditando muito. O Central precisa ganhar o primeiro jogo, que é em casa contra a equipe do Lagarto, porque isso dá tranquilidade no segundo jogo, jogando pelo empate. O segundo jogo vai ser lá em Sergipe, lá no município de Lagarto, contra a equipe do mesmo nome. O Santa Cruz também fez o seu último jogo contra o 13, reafirmando, mostrando aquele Santa Cruz que se classificou por antecipação jogando bom futebol. Isto também nos projeta a ideia de que o time do Santa Cruz possa, se não um favorito, mas possa ser o ganhador, que é o mais importante de tudo, contra o Sergipe, já no primeiro jogo, que é lá no Batistão, em Aracaju. Mas se arrancar um empate, define tudo dentro do Arruda no segundo jogo, o que está bom também. O que nós queremos é ver um desempenho bom, com resultados positivos das 4 equipes neste final de semana no Campeonato Brasileiro nas suas divisões. Uma boa tarde, minha gente. Vem aí o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Ice da Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com apito remix, tudo fica massa. Beba com moderação. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Por dentro da Copa, na Rádio Jornal. A Copa do Mundo de 1954, disputada na Suíça, pode ser considerada a Copa das Goleadas. Foram 140 gols em 26 partidas, média de 5,38. Alguns resultados: Alemanha 4, Turquia 1. Hungria 9, Coreia do Sul 0. Hungria 8, Alemanha Ocidental 3. Turquia 7, Coreia do Sul 0. Alemanha 7, Turquia 2. Tivemos ainda Áustria 5, Tchecoslováquia 0. Uruguai 7, Escócia 0. Alemanha 6, Áustria 1. E Áustria 7, Suíça 5. Por dentro da Copa. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Ice da Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com Ice da Pitu. tudo fica massa. Beba com moderação. O Escrete de Ouro é show de bola. A Rádio Jornal apresenta O Assunto é Futebol, segundo tempo.
O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Screte. Haroldo Costa. Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Estamos juntos para toda a rede, para todo mundo pelos nossos canais digitais. E o assunto é futebol, segundo tempo tem um oferecimento. Pitu Remix, Ice da Pitu, beba com moderação. Na Tupã você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Haroldo Costa. Muito bem, Igor Moura e Leonardo Boris estão comigo aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo. Para um fim de semana de muito futebol, começando no sábado, no domingo, temos início de decisões, né, para o futebol pernambucano, com os jogos do Santa Cruz e do Central. Para o Náutico e para o Retrô também o jogo tem um certo caráter decisivo, mas ainda não, porque ainda faltam algumas rodadas para terminar a primeira fase da Série C. Mas não deixa de ser um jogo decisivo para os dois. Só ponto de vista, é um jogo importante, digamos assim, na tabela. Porque o Náutico luta por uma classificação e o Retrô para sair do Z4. Não quer voltar para a Série D, ele que é o atual campeão brasileiro dessa competição. Ganhou a Série D do ano passado. E teremos então amanhã Sport Bahia. Igor Moura, eu, não queria ficar preso a número. O que a gente tem hoje aí de verdade mesmo sobre o esporte é: disputou 45 pontos, ganhou 5. 15 apresentações, essa já é a 18ª rodada, mas tem 2 jogos a menos, que serão disputados aí em breve, né? A CBF vai marcar, jogos contra Flamengo e Atlético Mineiro. E de 15 apresentações, 10 derrotas, 5 empates. Então, o número agora, ele é muito abstrato. Você encontrou uma palavra assim diferente. Eu ia dizer que é dispensável. Sabe por quê? O esporte precisa ganhar um jogo, gente. Ganhar um jogo na primeira divisão. Essa é a verdade. Ganhar uma partida na Série A. O que não vai adiantar de nada também. Também. Mas ele tem que ganhar para pelo menos não ficar moralmente completamente abatido. É uma questão de honra. Honra, né? pronto. É uma coisa mais assim, ligada à honra de um clube que está jogando uma primeira divisão e os outros 19 já ganharam jogos e ele não ganhou de ninguém. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Haroldo. Um abraço, Boris, um abraço a todo mundo ligado aqui conosco, um ótimo fim de semana a todos. A situação do esporte, eu concordo plenamente que eu seria até incoerente. Eu já chamei várias vezes a situação do esporte no Brasileirão de irreversível. Eu começar a me apegar em número, em melhora de 1 ponto a mais ou 1,5 ponto a mais na média do que estava pontuando com o Antônio Oliveira agora com o Daniel Paulista. O Sport tem uma situação que é a seguinte: ele tem que escalar o Everest e ele não sabe andar ainda. Como é que você vai escalar o Everest se você ainda não consegue andar? O Sport tem que começar a andar sem muleta, andar sem nenhum suporte. A partir do momento que você começar a andar, você vai conseguir correr. A partir do momento que você começar a correr, você vai conseguir se equilibrar para começar a escalar o Everest. O Sport vai chegar no cume do Everest? Não acredito que vai. Com o que tem na casa, mesmo contratando, a gente acredita que a gente vai falar dessas contratações ainda, mas não vai, não acredito que vá chegar no topo. Mas questão de honra, questão só para a vergonha histórica do clube, que já está muito grande, de maior seca de vitórias da história do clube. 15 rodadas, 15 jogos sem ganhar uma partida sequer na Série A. Um ataque que está melhorando agora, fez 4, né? 2 no Santos, 2 no Vitória, mas continua sendo o pior ataque da competição. Ganhar a primeira, questão de honra. A partir do momento que você ganha a primeira, você começa a olhar a possibilidade de somar 16 pontos. Por que 16? Porque a Chape fez 15 em 2021. Chegando a 16, você pensa em fazer 18, porque o América de Natal em 2007 fez 17 pontos. E veja que... Boa tarde, Igor. Boa tarde, Haroldo. E veja que a Chape, ela só veio vencer na 20ª rodada, mas tinha uma campanha melhor em empate do que do Sport. Tinha 9 pontos. Pra você ver. Só tem 5. Pra você ver, aquele time terminou com 15. Com 15 pontos. Olha quão ridícula essa campanha do Sport. Se dessas 15 apresentações do Sport aí, metade fossem empates, já... 7 a 8 pontos, né?
Pelo menos estaria você a 3 teria. pontos do penúltimo. Pelo menos você teria. Agora, tem outra questão que Igor coloca e me chama a atenção, que não é só o Campeonato Brasileiro. São 120 dias e mais alguma coisa. Quer dizer, não é só o Campeonato Brasileiro. O Sport não ganha desde o dia 22 de março, quando ganhou do Retrô na Arena de Pernambuco por 3-2. Teve altos e Retrô nesse recorte aí. O junho não tem, assim, entra nessa contagem o mês de junho, mas o Sport não se apresentou, né, em junho, né? Ele ficou ficou 40 dias sem jogar. Isso, exatamente. Tá, então você, vamos aliviar os 120. Não, eu tô falando isso. Quem fica 17 jogos e fica tão feio quanto 4 meses. 17 jogos, e nesses 17 você enfrentou um de Série C e outro de Série D. Os dois em casa, tá? Porque o Série C foi o Retrô na final e o time de Série D que o Sport enfrentou foi o Altos, também na Ilha do Retiro, e o Sport perdeu. Até um jogo treino que o Sport fez com o Botafogo da Paraíba perdeu o jogo. Pro time mesclado do Botafogo. Exatamente. E eu vejo o seguinte, sabe, Haroldo, Igor, amigos e amigas, boa tarde. Eu vejo o seguinte, esse negócio de melhorou um pouco, para mim não me diz nada, o coração nem bate, porque o melhorar muito já não adianta. Imagina o melhorar um pouco. O passado não deixa você falar, melhoramos agora, vamos ter uma regularidade. Não, esses são os números, infelizmente, frios e reais. A campanha do esporte é pífia, é péssima. Então, esse negócio de, eu melhorei, é melhor você levar 80 bolas na trave, ser amassado e vai num contra-ataque, faz um gol e ganha, do que, né, agora, no momento, né? Do que você falar, eu joguei bem, mas... rapaz, mas em qualquer situação, eu respeito muito mais o Sport 2020 do Jair Ventura do que esse Sport atual. Esse era pragmático. Eu respeito muito mais aquele Sport. Pô. Exatamente. Era o time ruim, era Dalberto e Marquinhos o ataque, Marcão Madeirada no meio campo, com Ricardinho, com Betinho, 3 volantes. Lucas Mugni, que foi embora quando a barca parecia que ia afundar. Só tinha mesmo acima da média aquele time ali, o Luan Poli no gol, que fez um campeonato deslumbrante. E acima da média dele como goleiro, o Thiago Neves, que quando o Sport ganhava de 1-0 era gol dele, e um sistema defensivo que se comportava muito bem, né? Júnior Tavares, Patrick, Maidana, Adrielson, o Thierry era banco naquele time. E eu respeito muito mais aquele time ali, que era 18 finalizações adversárias, 30% de posse de bola, e aí? Ganhou de 1-0. Todo jogo decisivo na ilha, sem torcida, o Sport ia ganhar 1-0. Você tinha aquele volante, né? O Zé Wellington, né? Não, aí foi 2021, no ano que caiu. Zé Wellington, Mikael, o Gustavo. Agora o 2020 era o time que jogou sem torcida na ilha, que se defendia mais que todo mundo no Campeonato Brasileiro e que com uma rodada de antecedência salvou. Aquilo era um time pragmático. Grêmio lá. Aquilo é um time pragmático. E ruim. Jogava bem. E era um time bem ruim, tecnicamente, tinha pra Série A. resultado. Tem até aquele jogo famoso contra o Ceará, né? Que o Jair Ventura levou pra lá o 4-6-0. Sensacional. Maílson pegou tudo. Não escalou nenhum atacante e botou o Thiago Neves como um falso 9, um meia para jogar de 9. Sim. Ou seja, não tinha atacante, era o 4-6-0. Um estrategista. E saiu de lá com um 0-0. Foi bombardeado, mas arrancou um empate lá. Foi um ponto no caminho para não cair. E o Sport terminou aquela campanha, se não tô errado, 47. 46. Eu tô até olhando aqui a fila, vou fazer a fila. Mas terminou 47 pontos, o Sport não sofreu tanto. A verdade é que isso aqui já foi debatido, inclusive, num fórum esportivo. 42, perdão. Se salvou com 42. 42? Foi, se salvou 42. Isso já foi debatido aqui num fórum esportivo, né? O Sport montou um time para propor jogo numa primeira divisão, até propõe, mas não ganha de ninguém. E continua contratando, né? Pra mim... Era para ter feito, talvez, um time mais... Operário. Operário, Igor? Sim. Mas com certeza. O Mirassol é exemplo, né? Com certeza. O que acabou também com o Sport foi o Ceará também. Né? Ceará também. O Ceará é uma base que subiu da B pra A, perdeu o Saulo Mineiro, aí traz jogador característica. A megalomania também atrapalhou demais os planos do Sport. A megalomania de quem não tinha noção nenhuma do que é uma Série A do Campeonato Brasileiro. Pensou que o Sport poderia enfrentar os adversários da Série A como enfrentou a Série B.
Porque na Série B ele gastou mais que todo mundo e quase não subia, né? Ele dependeu do tropeço do Novo Horizontino na última rodada pra subir. Foi. Gastando mais do que todo mundo. Na Série A, o Sport, se for olhar em investimento, é o 15º que talvez tenha mais investido para o elenco na Série A. 14º. Mas dentro da nossa realidade é muito. É muito, para a história do clube, sim. Porque Pernambuco nunca foi um estado, futebol, comprador e sim vendedor. A gente revela muita gente, vende e consegue fazer bons investimentos. E o Sport não. O Sport quis ir contra a maré. Contra o sentido da maré. Chamado quebrar um paradigma. Aí não conseguiu, nem vai conseguir, né? E o jogo contra o Bahia, Boris? Olha, é o teu negócio. O Bahia, ele poupou muitos jogadores, apesar que entraram no segundo tempo, mas aí, para movimentar, o Bahia tem um time armado. O Rogério Ceni, que foi muito criticado quando chegou no Bahia, ele estava até para ser demitido, mas o Grupo City segurou o Rogério Ceni e é um time muito bem treinado. Acredito até, não estou querendo ser piegas não, mas eu acredito até que o Sport possa vencer. Eu estou com sentimento, aliás eu vou mudar, eu estou com sentimento que o Sport vença amanhã o Bahia. Porque alguma coisa está me dizendo, falar, sim, Boris, você pitoniza, você é mãe de nada. Não é isso, é sentimento, é palpite. Palpite, simplesmente palpite. Agora, se você for para análise fria, sensata, o Bahia tem um time melhor, muito melhor do que o do Sport, é muito melhor treinado do que o Sport, e isso não é culpa do Daniel Paulista, isso o tempo diz isso, entendeu? E o Bahia é o favorito. Pronto. Tá esperando o que amanhã, Igor? De certa forma, um jogo equilibrado. O Bahia ele teria muito mais tranquilidade no jogo de amanhã se tivesse vencido por larga vantagem o Retrô. Mas aí o Bahia vai entrar em campo, claro, todo mundo esquece e vai pensar no Campeonato Brasileiro. Mas o Rogério Ceni, quando for fazer suas alterações, pensar no jogo em si, ele vai lembrar que ele tem contra o Retrô uma parada que não tá decidida, né? Sobre o jogo em si, eu sinceramente tinha mais esperança do Sport ganhar do Santos. Isso quase aconteceu, por culpa do próprio Sport não ganhou. Eu tinha mais esperança, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Acredite se quiser. Eu esperava que o Sport, contra o Botafogo, ele tinha mais chance de vencer do que tem amanhã contra o Bahia. Porque o Rogério Ceni ele conseguiu poupar 70% do time titular dele contra o Retrô. Aí ele vai mandar um time com gás lá em cima, combustível lá em cima. Tem a rivalidade regional, quer queira ou não. Do Bahia, ele sabe que na Copa do Brasil dificilmente ele vai conquistar. A grande chance do Bahia conquistar alguma coisa importante foi por água abaixo quando ele perdeu em Cali pro América, porque a Copa Sul-Americana tem um grau de dificuldade bem menor do que a Copa do Brasil. Ele foi desclassificado. Desclassificado, perdeu lá 2-0 depois de um 0-0 na Fonte Nova. E o Bahia, eu acredito que o foco total é no brasileiro, porque o Bahia sabe que para jogar uma nova Libertadores, se transformar num habitué de Libertadores, que é o que o Bahia mais quer, o Grupo City tem esse desejo, via Brasileirão é muito mais fácil do que via Copa do Brasil. Eu só vou discordar do Igor, porque se você colocar a fileira dos três, Botafogo, Santos e Bahia, o melhor time para se vencer era o Santos. Sim. Pelo momento, né? Pelo momento. O Santos muito mal. Com Neymar, sem Neymar, muito mal. O Botafogo que vinha de uma Copa do Mundo de Clubes, né, com mudança de técnico, e o Bahia, desses três, é o melhor treinado. Então você acha que, rapidinho que eu tô aqui por intervalo, ele não subestimou o Retrô, a estratégia do Ceni foi correta? Olha, dizer que foi muito debatido lá no pós-jogo, né? De poder ter usado, de usar a força máxima. Por que você fez isso? E o Ceni até explicou, disse, eu vou perder um jogador, vou machucar, e aí? Poderia perder 1, 2 jogadores para sequência? Ou seja, ele tá dando a carga na Série A. Eu, no lugar do Ceni, teria feito a mesma coisa. Se eu tô enfrentando o Atlético Paranaense, por exemplo, ou até outro clube de Série C, Londrina, jogando no Vitorino Dias, o Náutico nos aflitos, você, fora de casa, tem um ambiente hostil, onde você provavelmente vai ter que brigar bastante para conseguir o resultado, segurar o resultado, aí eu pensaria 2 vezes em poupar. Mas o Rogério Ceni sabendo que o Retrô, que tem suas qualidades, suas virtudes, tá mal na Série C, mas a gente sabe que tem potencial para jogar mais. Mas o Retrô não tem torcida.
Qual é o ambiente hostil que o Bahia vai enfrentar aqui na Arena? Provavelmente vai ter mais torcida do Bahia do que do Retrô. E ele leu o Retrô pela campanha do Retrô na Série C. Também. Ele viu o jogo do Retrô com o Fortaleza, ok, viu o potencial aqui, mas ele sabe que se ele vencer o Sport aqui, ele pode mesclar de novo na Arena e ganhar do mesmo jeito ou empatar. E ele é Eu quarto faria lugar, a mesma né, coisa. Haroldo? O Bahia tem que pensar em Libertadores via Brasileirão. Eu faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar do Rogério Ceni. Estratégias e polêmicas. Mas o Rogério explicou lá no pós-jogo. A minha ideia é carga máxima contra o Sport amanhã na ilha. Vamos pro intervalo, a gente volta. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. Rádio Jornal, a melhor e mais ouvida cobertura do futebol. Os campeões de audiência. Campeonato Brasileiro. Torça pelos times pernambucanos aqui na cobertura do Scratch. Neste sábado, na Ilha do Retiro, tem Clássico Nordestino, Sport e Bahia, às 4 da tarde. Com os craques da notícia esportiva. No domingo, começa a segunda fase da Série D, o mata-mata. Em Caruaru, Central e Lagarto, às 4 da tarde. E no Batistão, em Aracaju, Sergipe e Santa Cruz, às 5 da tarde. No rádio, na internet, no celular. E na Série C tem confronto pernambucano, nos aflitos, Náutico e Retrô, às 7 da noite. A Rádio Jornal informa tudo pra você com a credibilidade do Scratch de Ouro. Acompanhe o Campeonato Brasileiro na cobertura da Rádio Jornal. Muito mais emoção e informação com o Scratch. A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento de Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Na Tupã você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Cimento Forte, se é forte, tem confiança. Veda City, paz para toda obra. Ana, cadê os resfriados da Mauricéia? Tá aqui, Maria. Que maravilha! E quando é que a gente esqueceu de comprar a Mauricéia? Os resfriados da Mauricéia são direto da granja e tem maciez, suculência e aquele gostinho que seu dia a dia merece. Calma, tem pra você também. Se é Mauricéia, eu confio. Por dentro da Copa, na Rádio Jornal. Na Copa do Mundo de 1958, disputada na Suécia, os dirigentes da seleção brasileira esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. A entidade, então, precisou definir a numeração dos brasileiros. Por obra do acaso, o reserva Pelé recebeu a camisa 10 e eternizou o número logo em seguida. Por dentro da Copa. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Ice da Pitu. Que calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. É que com a Pitu Remix tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. É que com a Ice da Remix tudo fica massa. Beba com moderação. Eu vou mostrar pra vocês como se faz um feijão bom que nem o turquesa. Tem outro não pra ter bom caldo de feijão. Tem que ter o melhor grão, nem pequeno nem médio, tem que ter nosso padrão. Feijão turquesa é sempre novinho, cozinha rápido, e economiza gás.
Eu vou mostrar pra vocês como se faz um feijão bom que nem o Turquesa. Tem outro não, tem outro não. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Rádio Jornal, Rádio Futebol. Uma e 47. O assunto é futebol, segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Screte. Haroldo Costa. Aqui na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. No domingo começa então essa segunda fase da Série D. Agora não tem mais jogo que não vale nada, né? Já falei isso aqui essa semana. Agora é mata-mata. E o Santa Cruz terá um adversário de história, de tradição, que é o time do Sergipe. O primeiro jogo em Aracaju, o jogo da volta, no domingo, dia 10, na Arena. Agora começa aquele jogo que não permite os erros, Leonardo Boris. É verdade, é verdade. Agora começa o primeiro, a gente pode colocar assim, segunda fase, oitavas de final, quartas de final e final. Então, nós temos para definir a subida 3 mata-matas valendo. São 6 jogos, né? Seis jogos. 6 jogos. No caminho para a Série C. Fora o quadrangular, que já é festa para quem Não, o que vale agora são 6 jogos. São 6 jogos. E se tratando de 6 jogos, não pode errar. Agora não tem espaço para erro. O erro é fatal. Você não tem espaço para você errar. Você pega o Sergipe, que é um time formado por jogadores aqui do interior do nosso estado, por ex-jogadores da base do Santa Cruz, é treinado pelo Dico Uley, que não é bobo, é um time que está invicto, mesmo tendo ficado na terceira colocação no A4, é um time que está invicto, então não dá para dar de bobeira. Não tem essa de... vai ter a segunda. Não, é entrar para definir na primeira, para ter tranquilidade da segunda, para não passar aquele aperto no coração, para não ficar, como você diz, com ares de dramaticidade. Boris falou uma coisa interessante, Igor. Realmente, o primeiro dá o tom do segundo jogo. Se você toma 2 gols, aí olha o tamanho da montanha que você tem que subir na partida de volta. Então, agora cada minuto é um passo para você chegar no seu objetivo, né? Eu tenho mais receio de qual Santa Cruz vai jogar contra o Sergipe do que do próprio Sergipe. Com todo o respeito que eu posso ter ao Sergipe, ao trabalho do Dico lá em Aracaju. Mas o receio que eu tenho é do Santa do segundo turno da primeira fase ele reaparecer. Não acredito nisso, não acredito. Eu acho que a vitória sobre o 13 da forma como aconteceu, com o jogador a menos e o Santa sobrando em campo, correndo muito, mais na vontade do que na técnica. Esse tipo de vitória ele contagia, traz o torcedor de volta para o lado do Santa. E eu tenho, eu até por curiosidade, anteontem e hoje pela manhã eu fui dar uma olhada nos melhores momentos de alguns jogos do Sergipe na Série D, e até conheço boa parte dos jogadores considerados titulares desse Sergipe. Dupla de zaga eu conheço bem, o jogador que foi do Maguari, o Matheus Henrique, o Júnior Sergipano a gente conhece aqui de Santa Cruz, Pedro Maicon a gente conhece aqui, o Matheus Sacramento a gente conhece daqui. Eu tenho uma convicção que é a seguinte: se o Santa do primeiro turno da primeira fase jogar no Batistão, o Santa define lá. Eu acredito que o Santa define lá. Ele traz a vitória pra cá, e aqui na Arena é muito improvável imaginar que o Santa perca pro Sergipe, principalmente se ele conseguir definir lá ganhando por 2 gols de diferença. Aí aqui é administrar o resultado. É verdade. O Santa do segundo turno, aquele Santa que empatou em casa com o Santa Cruz de Natal, que perdeu pro Horizonte em Horizonte da forma como perdeu. Perdeu pro próprio Central. O próprio Central no Arruda por 1-0. Esse Santa do segundo turno ele pode se complicar. Agora, não a ponto de tomar um placar irreversível lá em Aracaju. Mesmo o Santa jogando o que jogou no segundo turno. Mesmo porque o Dico Uley está respeitando muito Santa Cruz. E ele disse que ele tem que aparecer para não ter mais exatamente. tricolor do que colorado lá. Não pode deixar o Santa Cruz gostar do jogo. Então, estabelecendo a média dos dois, eu vejo o Santa favorito até jogando no Batistão. Se for para palpitar, eu acho que vai dar empate. Eu acho que o jogo é empate lá em Aracaju e a decisão vem para a Arena. Agora, é aquela coisa, um empate,
pode pesar para um lado ou para o outro. O Sergipe pode ganhar por 1-0, 2-1. Santa Cruz pode ganhar por 1-0, como ganhou, por exemplo, contra o 13 na estreia, sofrendo, mas ganhando o jogo. Então, depende muito de qual o Santa vai se apresentar em Aracaju. Mas o Santa ele é bem superior tecnicamente e no aspecto coletivo também do que o Sergipe. Se tiver a mesma atitude que teve no jogo contra o 13, eu não digo nem da primeira fase, mas do 13, o Santa Cruz é melhor tecnicamente que o Sergipe. Se tiver a mesma atitude, a disposição de aqui parou a brincadeira, aí vai ficar bom, vai ficar bonito. E o Santa Cruz passando pode pegar o Independência do Acre ou o Altos do Piauí. E o Central e Lagarto, Igor? Jogo em Caruaru, o ideal é que o Central faça pelo menos o resultado. Como o Central tem o melhor comportamento de toda a divisão jogando fora de casa, a campanha do Central ela é absurda e fora de casa é uma campanha inimaginável. Não imaginava que o Central fosse um osso duro de roer da forma como não ele perdeu fora. ainda. Fora de casa é a melhor campanha do campeonato, né? Fora de casa. Se o Central ganha por 1-0, por exemplo, no Lacerdão, bola parada do Augusto Potiguar, como por exemplo decidiu alguns jogos, como foi contra o Santa Cruz de Natal, eu acredito que o Central lá em Lagarto ele consegue segurar o seu adversário. O ideal é não sair daqui com empate. Derrota aí seria catastrófico, mas sair daqui com empate já não seria bom negócio, porque é sempre difícil jogar lá contra o Lagarto, porque um estádio mais acanhado como é o Lacerdão, menor inclusive, só que o Lagarto é um time que mobiliza a cidade, né? Você enfrentar times que mobilizam cidade, você tem um ambiente mais hostil, mais complicado, como é, por exemplo, Souza em Souza, como é o Lagarto em Lagarto, Itabaiana em Itabaiana. Então, para isso, a torcida da Patativa tem que botar pressão. Ela vem tem dobrando, que comparecer. Né? Primeiro o público do Central na Série D foi 1.000. Aí no segundo jogo 2.000. Daqui a pouco 3.500. Que no domingo, o Central consiga colocar pelo menos 5.000 para transformar o Lacerdão num caldeirão. Porque levando uma vitória para lá, eu acho que o Central classifica para o mata-mata segundo. E agora Náutico e Retrô, Boris? Náutico e Retrô é um jogo aqui do estado, onde o Retrô, ele só ficou com cartão de visitas do razoável jogo que fez contra o Bahia. Igor comentou, do razoável jogo. Jogo ok. Ok, do Retrô. Agora, campanha muito ruim. Agora, você falou, quando você abriu o programa, jogo decisivo é um jogo de grande importância para os dois. Porque o Retrô tá com a corda no pescoço e o banco balançando. E o Náutico pode selar o G8 de uma vez por todas, o que não acontece há 2 anos. Isso seria realmente um feito. Entendeu? Recorte dos 2 últimos anos aí na Série C. Veja que jogo nervoso nós vamos acompanhar. Porque uma coisa, você não pode tirar... Você vê que o Náutico, e eu tenho certeza que o Hélio dos Anjos não está fazendo a leitura do Retrô pela campanha do Retrô no Campeonato Brasileiro da Série C, que é penúltimo colocado. Ele vê um Retrô mordido e o que vale é o que o Retrô jogou contra o Bahia de Série A. Então, o Hélio dos Anjos é malandro nisso, ele sabe. E é a melhor fase, para mim, do ano do Clube Náutico Capibaribe. A melhor fase, eu acho que o Náutico não vive uma fase técnica dessa desde 21, com o próprio Hélio. 22 caiu, foi campeão pernambucano, mas caiu. 23, 24 foi água pura. É a melhor fase técnica do Náutico nos últimos anos. É verdade. Agora, Paulo Sérgio faz falta, né? Entra o Mezenga, muda um pouco a característica do seu 9. Ainda assim, o Náutico é favorito, na minha opinião. Com mais de 10 mil nos aflitos, ainda mais. Ele ganhou muito com o Lucas Cardoso, né? Demais, concordo. Muito bem, Náutico e Retrô é no domingo à noite, nos aflitos. Vamos em frente. E o Scratch de Ouro acompanha tudo para você nesse fim de semana de futebol. A gente volta já. Rádio Jornal, definitivamente sua. O Fórum Esportivo é o grande debate de esportes do Rádio Nordestino. Toda segunda às 7 da noite, um programa de primeira. Dirigentes, atletas e torcedores debatem tudo sobre os esportes com a credibilidade do Scratch de Ouro. Fórum Esportivo, o espaço para todas as torcidas. Segunda-feira, às 7 da noite, na Rádio Jornal. Apresentação, João Vitor Amorim. Oferecimento... Dia dos Pais Pitu.
Frete grátis para você presentear com kit da resenha. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Tony, regionalidade é o nosso principal ingrediente. Seu Nelson, ajude aí nesse orçamento. Ei, deu uma de doido não, viu? Bora ver esse valor. Ô, dona Ana, eu vou precisar de um adiantamento pra trocar. No Festival de Ferramentas e Elétrica Tupã, tem a oferta que você procura. Piso 54 por 54 tipo Ariel, R$ 25,99. Kit Serra Mármore com maleta mais 2 discos Bosch, R$ 479,99. Martelete com 7 peças Bosch, R$ 899,99. Esmerilhadeira de 4,5 com 920 watts Black & Decker, R$ 249,99. Corre pra loja ou acesse tupan.com.br. Tupã, aqui você é de casa. Nasceu na terra dos altos coqueiros, monumentos, praias e canaviais. Com o orgulho dos bravos guerreiros, Tony é Pernambuco, é forte demais. Na nossa mesa tá sempre presente, Tony é o sabor diferente que conquistou o gosto da gente. Tony é de Pernambuco, Tony é alegria geral, Tony alimenta a vida, Tony é paixão sem igual. Produtos Tony, de Pernambuco, como você. Ana, cadê os resfriados da Mauricéia? Tá aqui, Maria. Que maravilha! E quando é que a gente esqueceu de comprar a Mauricéia? Os resfriados da Mauricéia são direto da granja e tem maciez, suculência e aquele gostinho que seu dia a dia merece. Calma, tem pra você também. Se é Mauricéia, eu confio. Por dentro da Copa, na Rádio Jornal. Copa do Mundo de 1962, no Chile, nas quartas de final entre Brasil e Inglaterra, um cachorro entrou no gramado sem que ninguém percebesse. O goleiro inglês tentou retirar o animal, mas ele foi para o meio de campo. O craque brasileiro Garrincha também tentou, mas o cachorro deu um drible em Mané Garrincha. Finalmente, Jimmy Greaves retirou o cachorro de campo. Por dentro da Copa. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Ice da Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma a tua garrafa. Ai se eu te trago, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com o Ice da Pitu, tudo fica massa. Beba com moderação. Se arriscar no palpite? Quem nunca? Mas o que não dá pra arriscar é jogar em qualquer site. Diversão segura e responsável é aqui, na Bet da Sorte, que é 100% regulamentada pelo governo federal. Ah, você quer saque imediato? É aqui. Odds turbinadas em vários esportes? É aqui também. Tem cassino ao vivo, os games do momento, torneios com premiações, promoções e muito mais. Cadastre-se agora em betdasorte.bet.br. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Rádio Jornal. Rádio Futebol. Pessoas bonitas da tarde, são 2 horas. O assunto é futebol, segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Screte. Haroldo Costa. Voltando para fechar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. 6 horas tem bola rolando, 7 horas tem movimento esportivo e vem aí um fim de semana de muito futebol para você na Jornal. E agora, ela está aqui, pessoas bonitas da tarde. Anne Barreto vai comandar o Rádio Livre na Rádio Jornal. Boa tarde, pessoas bonitas.